convidado hoje aqui no Jornal 96 é o engenheiro Sebastião Caldas. Ele também está concorrendo à presidência do Conselho Regional de Agricultura e Agronomia. São 4 candidatos e o Jornal 96 está realizando a série de entrevistas com os candidatos a essa eleição, que é muito importante. São mais de 30 mil profissionais da engenharia aqui no Rio Grande do Norte. E no dia 15 de dezembro, eles vão se reunir para eleger um novo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que tem a ver muito, sabe o quê? Com fiscalização de obras, para evitar, inclusive, acidentes graves. Bom dia, doutor Sebastião. Eu vou marcar aqui o tempo que foi dado a todos os outros 2 candidatos, né? E amanhã, claro, com o último desta série. Bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos que nos ouvem, principalmente aos colegas que são diretamente interessados nessa eleição. É isso aí. Por que o senhor resolveu ser candidato à presidência do CREA? Diógenes, eu sou engenheiro há 40 e mais tempo do que gosto de me lembrar. Mas eu... Sinal de experiência. Né? Sim, certamente. A vida ensina a quem está disposto a aprender. Claro, claro. E eu estou sempre. Eu tenho trabalhado em muitas áreas da engenharia, entre elas a informática, levou muito do tempo da minha vida, e acho que posso dar uma contribuição interessante para a sociedade e para os profissionais, que são meus colegas da área de engenharia, de agronomia, de geologia, de geografia, e para os técnicos também que são interessados, né, nas atividades do Conselho Regional. São diversas atividades que têm relação direta com o trabalho dos engenheiros, né? Exatamente. O CREA é encarregado, institucionalmente responsável pela fiscalização do exercício dessas profissões. Isso é uma proteção para a sociedade, porque garante que a pessoa não habilitada não exerça a profissão, causando riscos e prejuízos, e é também uma proteção para o profissional que tem o seu mercado preservado e tem sua atividade valorizada. O senhor me deu um gancho para falar sobre uma situação que está ocorrendo hoje no entorno de Brasília, onde alguns prédios estão caindo, né, por falta de fiscalização e pelo trabalho de alguns profissionais que, inclusive, não estão habilitados. Esse tipo de situação que ocorre em Brasília, né, foi até assunto de matéria nacional nesse final de semana, ocorre aqui no Rio Grande do Norte? Em menor escala. Em menor escala. Em menor escala. Mas porque aquela situação em Brasília, eu tive a oportunidade de ver a reportagem, aquela foi uma cidade que cresceu surpreendentemente e cresceu sem a estrutura de fiscalização. Praticamente não havia fiscalização. Se eu não me engano, existe inclusive uma colônia agrícola, a colônia agrícola Vicente Pires. Ela fica entre os bairros do Guará, famoso lá, e Taguatinga, em Brasília, né? E aí criou-se essa situação, o crescimento desordenado e os prédios sendo construídos de qualquer forma, né? Alguns com placas de aluguel lá próximos à ocorrência de desastres. E nestes casos, como é a atuação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia? A atuação do CREA, dos CREAs, é de coibir essa atividade ilegal. Então, teoricamente, o CREA deveria ter evitado que essa situação ocorresse pela atuação da fiscalização. Mas a negligência aí é do órgão que fiscaliza, é do Estado, é de quem? Principalmente, a grosso modo, no primeiro olhar. Eu estou distante do caso, mas muito provavelmente pelo desenvolvimento de uma região onde não havia fiscalização. Os conselhos regionais são estaduais.
Cada um tem sua autonomia. Têm uma autonomia no âmbito do Estado, no território do Estado. Então, aquela... Eu estou perguntando a situação de lá, porque pode ser exemplo para qualquer estado do país, inclusive aqui do Rio Grande do Norte. Então, né? o que ocorreu lá foi o desenvolvimento muito rápido de uma cidade, de uma população que se desenvolveu, cresceu muito, em razão de uma colônia agrícola que hoje praticamente não existe, e o CREA do local não providenciou a devida fiscalização para aquela área. Por algum motivo que a gente não sabe, o detalhe, deixou de fazer o que ela deve fazer, que é a questão da fiscalização. Exatamente. Quais são as bandeiras do Dr. Sebastião Caldas para uma eventual gestão do CREA? Bom, como já dissemos, o CREA está há muito tempo na mão de um pequeno grupo de profissionais que vem se revezando, a exemplo do que nós temos nessa eleição, que temos 2 ex-vice-presidentes e 2 ex-presidentes candidatos, entre CREA e Mútua. Nós pretendemos quebrar essa sequência e focar principalmente na eficiência e na agilidade dos serviços que o CREA deve prestar à sociedade e aos profissionais. Quais os serviços, doutor Sebastião Caldas? Basicamente, fiscalização, atendimento aos profissionais, muitas vezes o registro de uma anotação de responsabilidade técnica demora além do desejável, e isso atrapalha a participação em concorrências, às vezes atrapalha o início de uma atividade construtiva. Inclusive encarecendo esta obra, né? Encarecendo e às vezes prejudicando literalmente a empresa ou ao profissional que é interessado naquela obra, porque ele perde o prazo de uma concorrência, por exemplo. Ele fica fora da concorrência. E o senhor citou serviços que têm a ver com a sociedade. E para o profissional, qual é a sua preocupação principal aí numa eventual gestão? O profissional quer ser atendido. Ele quer agilidade e ele quer modernidade. Todas as nossas profissões são muito focadas em tecnologia. A tecnologia está disponível, só não está sendo usada. Alguma coisa até existe no próprio conselho, mas é mal usada. Então eu consigo registrar, através da rede, da internet, eu consigo registrar fazer uma anotação de responsabilidade técnica. Então o senhor cobra mais agilidade nesse procedimento? Exatamente. Né? Eu faço eu dou entrada na anotação de responsabilidade técnica, na ART, eu pago no banco, eu posso encaminhar o comprovante de que paguei e leva 6 dias, 5 dias para esse procedimento. Para esse procedimento ser efetivado e eu poder utilizar com o meu cliente ou com a minha empresa a anotação que foi feita. Às vezes leva. E com relação aos salários da categoria, o que é que o senhor tem a dizer? Os salários são regidos por uma lei federal, bastante antiga até, acho que de 1966, que fixa em 6 salários mínimos para uma jornada de 6 horas ou 8,5 salários mínimos para uma jornada de 8 horas. Isso a mudança desse tipo de coisa, desse valor, é um assunto de legislação federal. A fiscalização não, a fiscalização é do CREA. Se está sendo cumprido ou não. Exatamente. E aí eu lhe pergunto, está sendo cumprido esse salário base? Em muitos casos não. A quantidade de profissionais que está no mercado e a redução da economia
leva ao desemprego e leva a muitas situações de desrespeito a esse salário mínimo profissional. Então o senhor pretende atuar firmemente nessa fiscalização? Perfeitamente. Isso é especialmente notado em órgãos públicos até, que tem-se exemplos de prefeituras pagando R$1.000, R$2.000 por... E esse piso que o senhor fez referência vale para tanto para o privado como para o público. Vale, né? Para todo mundo, vale para todo mundo. Existem questionamentos de que os estatutários não estariam sujeitos a esse piso. Isso está judicializado, mas essa lei não fez distinção entre o seletista e o funcionário público. Olha, eu estou conversando com Sebastião Caldas, que é engenheiro, eletricista, empresário, atuando, também lecionando na área da engenharia aqui no nosso estado. Ele que é um dos candidatos à presidência do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Eu queria saber do senhor agora uma coisa mais de mercado, né? Nós estamos saindo de uma recessão econômica, o país, e eu tenho perguntado aos candidatos à presidência do CREA como é que os candidatos estão analisando esse fim da recessão e retomada, inclusive, de obras no setor da construção civil e outras áreas da engenharia. Certamente, é muito boa essa pergunta, e uma distinção se faz das nossas profissões, da engenharia, da agronomia, das profissões fiscalizadas pelo Conselho Regional, de outras atividades que muitas vezes vivem do problema. Então, a engenharia, as nossas profissões, elas crescem com a atividade econômica. A atividade econômica maior é mais mercado para o profissional, é mais mercado para as empresas, é mais atividade para engenheiros, agrônomos e etc. Toda a cadeia que participa dessa atividade, né? Isso. Ao contrário não que a gente valorize menos, elas são extremamente necessárias, mas a medicina, ela vive muito mais da necessidade do médico, que é uma coisa ruim, é uma coisa penosa para a população. Já é uma remediação, exatamente. Não é a prevenção, do que a engenharia, que vive do progresso, vive da atividade econômica. Quanto mais atividade econômica, mais mercado para os profissionais e mais mercado para as empresas que desempenham esse papel. E usando a comparação que o senhor fez, que vive mais, inclusive, da prevenção para evitar graves acidentes na sociedade, aí, nas obras que são feitas nas cidades. Então, mas o senhor acha que o ambiente é promissor do ponto de vista da economia? Eu acho que nós estamos entrando estamos começando uma boa era. Nós tivemos um período muito difícil da economia, e essas investigações, essas atividades que são extremamente necessárias, elas têm até privado o mercado de determinadas empresas, e isso tem diminuído a atividade econômica. Por outro lado, a própria diminuição de recursos que foram desviados, que foram utilizados de forma inapropriada, faz falta também ao nosso mercado e faz falta à nossa atividade. Doutor Sebastião Caldas, nesse momento final da nossa entrevista, eu queria que o senhor resumisse as suas metas em relação a uma eventual presidência no CREA. Nós falamos de um novo CREA para um novo tempo. Eu acho que o CREA parou no tempo e precisa de um novo impulso. O senhor concorda com a análise que está sendo feita até nessa eleição, de que a atual gestão é só
burocrática e arrecadadora? Eu concordo que é uma gestão que acomodou-se, tem sido pouco cobrada, as reclamações são muitas e não são ouvidas. Mas eu acredito que, fundamentalmente, a tecnologia pode resolver para o CREA. Na hora que a gente agiliza atendimento, na hora que a gente facilita indicadores de desempenho, cria indicadores de desempenho para fiscalização e para a prestação de serviço que o CREA se obriga, isso atenderá muito melhor a sociedade e atenderá muito melhor os profissionais. É isso que nós queremos. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do engenheiro Sebastião Caldas, ele que é um dos candidatos da oposição à eleição do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Lembrando que a eleição, né, doutor Sebastião, vai ser dia 15 de dezembro, né? Dia 15, e é importante lembrar os colegas também que eles precisam estar quites com o Conselho 30 dias antes, portanto, dia 14 de novembro. Agora, precisam estar regularizar a situação para poder votar no dia 15 de dezembro. Exatamente. Interessante esse lembrete que o senhor fez no final. Pois é. No mais, convidar os colegas, nós faremos um grande encontro amanhã no Sebrae. Amanhã, dia 7. Amanhã, dia 7, no Sebrae, a partir das 19 horas. E queremos encontrar todos os colegas e agradecer a eles o apoio que a gente tem recebido. É isso aí. Obrigado, doutor Sebastião Caldas, candidato à presidência do CREA. Jornal 96 vai ficando por aqui. Tenhamos todos um bom dia, uma boa semana. Acessem o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Tchau, até amanhã com o Jornal 96.